Olá, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Lição de Casa. E nesse bloco nós vamos estar estudando sobre a lição da Escola Sabatina todos os dias, assim como, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, claro, nós temos que ser usado por Deus. Ore por mim, porque é uma tarefa realmente difícil, né, mas muito gratificante trabalhar realmente nesse ministério, onde ensinar a palavra de Deus de uma forma que venha a ser mais compreensível, onde você, meu querido professor, possa repassá-lo no sábado, na recapitulação da sua unidade da Escola Sabatina. Eu quero dizer para você, meu professor, neste momento, é uma honra ver você todos os sábados sendo voluntário neste ministério, sendo o segundo pastor da sua unidade nesse rebanho com o qual você tem cuidado na obra de Deus. Quero agradecer a você, meu querido aluno, que está assistindo nesse momento a lição da Escola Sabatina, porque se você está aqui, porque o Espírito Santo o trouxe aqui neste canal, porque sabe que é uma fonte de vida, onde você vai aprender, compreender melhor e ajudar a participar na lição da Escola Sabatina, na recapitulação, porque muitos da sua unidade não tenham assistido esse meu canal. Divulgue ele, compartilhe no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Gostaria muito mesmo, em nome de Jesus, que você clicasse no joinha, se inscrevesse no canal, né, para que esse canal possa ser uma honra para Deus, possa crescer cada vez mais. Ok? E assim muitas almas possam ser ganhas para Deus. Muito bem. Então, antes de nós iniciarmos a lição da Escola Sabatina, eu tenho mais um recadinho para você. Deixe aqui nos comentários a igreja aonde você frequenta. Quero dar um grande beijo, um grande abraço a você, meu querido irmão. Amém? Então, vamos orar neste momento. Amantíssimo Deus que está no céu, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que nos concede ao estudar a sua santa palavra. Venha nos ungir, meu Pai, com o Espírito Santo, ao abrir sua Santa Bíblia, que através dela encontramos realmente fonte de vida, fonte de inspiração. Usa-nos, meu Pai, como vaso escolhido em tuas mãos. Unja cada um dos professores, unja cada um dos alunos que vão estar nesse canal aprendendo sobre ti, Senhor. Essas são as bênçãos que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos lá na nossa lição de hoje. Na lição de sábado, fonte da vida. A lição número 8 que nós vamos estar estudando nesse momento. Ok? Vamos ajustar aqui o canal. Muito bem. Agora sim nós vamos controlar os slides. Aqui está. Sempre é dito e sempre vamos estar repetindo, meus amados, porque a importância de nós memorizarmos a palavra de Deus. Primeiro, porque um dia a profecia diz que a Bíblia será recolhida, será proibida, mas não terá como de proibir de nós falarmos de Deus. Amém? Não será proibido nessa questão, porque não há como. Então, aquilo que está gravado em nossa mente não há como ser proibido. Então, treine todos os dias o verso áureo, para que no sábado que vem você esteja hábito a falar eloquentemente a palavra de Deus, ok? O verso áureo da lição de hoje traz, em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o tripé da salvação. Ou seja, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, né? Jesus é a vida. Esse é o fundamental. Não há outro Deus em cima do céu, da terra, ou antes dele, deuses que foi criado pelo ser humano, que possa realizar uma obra tão grandiosa, tão bela como essa. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz sobre isso, né? Sobre essa consagração da obra de Deus. Diz a palavra de Deus o seguinte: Cristo é o caminho da terra e do céu. Ele é o caminho entre a terra e o céu. Com a sua humanidade ele tocou a terra, com a sua divindade ele tocou o quê? O céu. Ele é a escada que liga a terra e o céu. Lembra de Jacó? Ele é a escada que liga tanto o céu
e a terra. Isso está em João capítulo 1, versículo 5. E por causa da sua encarnação e morte, um novo caminho foi feito, uma nova esperança para você e para mim. Então foi consagrado para nós, em Hebreus 10, versículo 20. Não há outro meio de salvação. A palavra de Deus diz em Atos 4, versículo 12. Então veja bem, ele foi consagrado. Foi consagrado nesse ministério. O único objetivo que Jesus veio a este mundo é para salvar você e a mim. Você e a mim. Então, esse é um dos pontos fundamentais do verso 9. Por isso que a palavra de Deus diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus enfatiza muito bem este ponto. Outro ponto que eu gostaria de mencionar, que a lição na introdução do sábado traz importante sobre a questão esse verso, foi algo que eu encontrei em Isaías 43, versículo 10. Acompanhe comigo. Quando a palavra de Deus, eu vou ler o verso e depois nós vamos interpretar esse verso. Isaías 43, verso 10 a 12. Pega sua Bíblia se você não tem, ou acompanhe aqui na tela, mas é importante que você faça anotações tanto numa folhinha, tanto na sua palavra de Deus. Veja lá. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais, me creais, entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus não se formou, e depois de mim nenhuma haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus, Isaías 43, 10 a 12, e continua a palavra de Deus. Eu sou o Senhor, te chamei da justiça, e te tomarei pelas mãos, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos, e dos cárceres, e os que jazem em trevas. Isaías 42, versículos 6 a 7. Muito bem, agora vamos interpretar a palavra de Deus segundo o Espírito Santo. Aqui no verso, no Isaías 43, versículo 10, diz o seguinte: vós sois as minhas testemunhas. Quem são as testemunhas que aqui é referido na palavra de Deus? Você e eu, nós somos a testemunha. A igreja de Deus é a testemunha. O interessante, até a igreja terrestre, ou seja, aquele feito em blocos e pedras, que serve como testemunha. Porque quando as pessoas passarem, vão sentir algo de frente à igreja, vão sentir algo chamando elas para entrar na igreja. E a segunda parte da igreja é a igreja corpora, onde o apóstolo Paulo diz: saber que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então somos nós que somos testemunhas vivas em Cristo. Somos os vasos escolhidos por Deus, onde essa pessoa vai ser chamada, vai ser convidada pelo Espírito Santo, onde você vai receber com calorosos abraços, um aperto de mão forte, vai deixar que ela sinta-se familiarizada com você, sinta que está sendo bem recebida na igreja. Entende? Era assim que Jesus fazia. Por isso que eu sou o caminho, Jesus referia. Mas também a testemunha também é o caminho que leva a Cristo. O apóstolo Paulo diz muito isso na sua santa palavra. Né? Diz sobre muito isso. E nós vamos ver isso mais adiante, diante desse verso. Veja só. Diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais que me creais, entendais que eu sou o mesmo. Eu sou. É uma forma especial no passado, né? Uma forma especial, no qual os judeus deviam testemunhar de Deus como uma nação, devia ser um testemunho vindo de que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Mesmo hoje, a igreja, meus amados, atualmente tem um papel similar ao de Israel da antiguidade, dizer o Senhor é Deus. Eu
fico triste porque apesar dos anos que vão se passando, as pessoas acham que Jesus Cristo ainda está muito longe, mas esqueceu que Jesus é eu sou, o Senhor é Deus. Eu acredito que nós devemos guardar esse verso de Isaías 43, versículo 10 na nossa mente e todos os dias lembrarmos: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E assim, meus amados, aquela chama do Espírito Santo, a chama possa reacender na sua vida, reacender de novo. A palavra, a pena inspirada diz que quando sua tocha ficar acesa, 1000 tochas acenderão após a sua. E vamos continuar. Aqui um ponto importante, em Isaías 43, versículo 10. E Deus diz que apesar que eu sou, ninguém antes dele, nenhum Deus nenhum. Veja só a palavra Deus, letra minúscula, significa assim, imagem de escultura. Nenhum Deus se formou. E depois de mim nenhum haverá. Nenhum haverá, porque eu sou, e fora de mim não há Salvador. Não há outro meio de alcançar a salvação a não ser através de Jesus Cristo. Não há salvação. Então não adianta as pessoas esculpir monumentos, esculpir estátuas, erguer o maior tamanho dessa estátua para ser adorado. Não há outro meio de receber salvação a não ser através do nome de Senhor Jesus Cristo. Amém? Não há outro meio de salvação. Foi por isso que ele veio, reencarnou, viveu 100% homem, 100% divino. E veja só o verso: eu anunciei e eu salvei, eu fiz ouvir. O Deus estranho não, veja bem, os deuses estranhos não ouvem entre vós. Os estranhos, os ídolos não têm essa capacidade, ele não tem essa capacidade nem se mover, porque precisa de pessoas para fazer ele se locomover. Pois vós sois aqui as minhas testemunhas. Olha só que bênção. Todos nós somos a testemunha de Deus. Existem 3 igrejas, meus amados. A igreja celestial, que está lá no céu, que João, o discípulo amado, viu, tanto Daniel viu. A igreja corpórea, que somos nós, não sabia que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e a igreja terrestre, no qual é representado pelo tipo, pelo antitipo, o santuário, e hoje nós estamos as igrejas modernas, fixa em pontos estratégicos. Amém? Aí, isso que você tem que guardar na sua mente. E diz mais, não para por aqui. O verso, agora vamos para Isaías 42, versículos 6 e 7. Eu, Senhor, veja bem, de novo, eu, o Senhor, te chamei da justiça. Olha só, justiça. A única justiça que nós temos é a justiça de Cristo. Por isso que o processo da justificação, onde eu aceito o dom imerecido da morte de Cristo, porque eu mereci ter morrido, mas Jesus morreu em nosso lugar, em meu lugar. Então o plano da salvação não é apenas um meio, veja bem, coloque isso na sua mente, o plano da salvação não é apenas um meio de resgatar o ser humano do pecado, mas também de vindicar o caráter justo de Deus perante o universo. Isso está escrito em João 17, versículo 4 a 6. Então, não é somente para resgatarmos, mas justificar o caráter de Deus. E o caráter de Deus é amor, é o de resgate. Jesus nunca esquece os seus. Amém? Então, vamos continuar aqui. Eu tomarei pela mão. Veja bem, tomarei. E é isso que o profeta quer nos mostrar. Quer que nós entenda hoje, nesse sábado. Cristo foi guiado dia após dia no cumprimento da sua missão aqui na terra. E assim é com a igreja. E a todos aqueles que se achegam a Ele segura pela sua mão. Ele não larga. E quando ambos se apertam as mãos, se juntam as mãos, o inimigo, meus amados, não tem capacidade de se aproximar de você. Não tem o direito. Não tem o direito. E vou repetir.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, através dos méritos de Jesus. E é por isso que é importante frisarmos hoje, segurar a mão de Deus, ser guiado pelo Jesus Cristo. E assim as vitórias realmente vão se aproximando. Entendam isso. Então, a palavra de Deus continua, não para por aí. Tomarei pelas mãos e te darei o conserto. Veja bem, esse conserto, em outras traduções da Bíblia, está escrito em outras Bíblias, né, Almeida, Corrigida, Atualizada e outras traduções, e encontramos a palavra aliança. Então aqui é um ponto fundamental. Cristo seria não só o mediador da aliança, não só o mediador desse concerto entre o homem e Deus, mas é a própria aliança. Ou seja, é uma aliança eterna, não tem fim. Se você perceber, o anel de noivado, o anel de casamento não tem fim, é eterno. Então, ele é o centro da essência, mas também ele é a própria essência do centro. Ele não só traria paz, mas seria a nossa própria paz. Para que nós, estranhos da aliança, estranhos do concerto, da promessa, pudéssemos nos aproximarmos de quem? De Deus. Não é parecido com João 14, versículo 6? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro meio. Então, não há ídolo tal, imagem tal, que possa levar você até o Pai. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E é isso que é a beleza da palavra de Deus, quando nós deixamos o Espírito Santo nos usarmos, o Espírito Santo começa a mostrar a clareza desse verso. E ele continua. Para que essa aliança? Tem o objetivo dessa aliança. É para a luz ser uma luz, o quê? Aos gentios. Se Deus chamou você estar aqui na Escola Sabatina, se Deus chamou você para assistir esse canal, se Deus, o Espírito Santo trouxe você neste momento, porque Deus tem um propósito para que você seja a luz dos gentios. Os judeus tiveram uma oportunidade, hoje ainda eles são considerados uma nação santa, mas a responsabilidade não só depende dos judeus, do judaísmo, né, da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas agora recai sobre todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único Salvador. Ou seja, nós temos que levar essa luz ao gentio, às pessoas que ainda não conhecem a luz da esperança. Acha que o mundo é uma vida após a outra, né? Um ciclo vicioso. E não é. E é por isso que Deus precisa que você seja uma testemunha dele. Aceite, ele mostre para esses gentios o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então esse é um dos pontos fundamentais. É um privilégio de nós levarmos a Cristo aos mais infelizes ignorantes, para que eles possam ter o privilégio de encontrar a luz da vida. Muitos se encontram na ignorância do conhecimento da verdade, porque o inimigo tem, podemos colocar uma palavra, e colocado muitas atrações dos olhos deles, muitas atrações, desviados muitos do caminho do Senhor, e muitos nem sequer ouviram desse Deus. Eles creem que é um ser superior, mas não conhecem esse Jesus como você conhece. E essa é a parte importante da sua vida, ser uma testemunha de Jesus Cristo, levar essa mensagem para eles, para essas pessoas, ser uma luz para os gentios. E o que vai acontecer agora? Veja bem o verso, a palavra de Deus. O que vai acontecer quando você leva a palavra de esperança para essa pessoa? Vai abrir o quê? Os olhos deles. Veja bem, abrir os olhos dos cegos. Porque é como se fosse uma escama. Quando você mostra a luz, mostra Jesus para ele, a escama cai dos olhos deles. Eles vão ver o quê? A vida eterna. Eles vão ver o caminho.
eles vão conhecer a verdade. Então, há uma restauração da visão física, tanto física como a visão espiritual. Em várias ocasiões, meus amados, que nós vimos na palavra de Deus testemunhas que Cristo tem o poder de conceder a visão espiritual. Deus tem essa capacidade de poder. Então, quando essa escama que o inimigo colocou na frente dos nossos olhos, estampando os seus olhos, é retirado, aí vem a visão espiritual, aonde a pessoa é ungida pelo Espírito Santo, aonde a pessoa vai conhecer a verdade, e a verdade então vos libertará. Amém? Isso é essencial da nossa vida. E aqui eu quero finalizarmos essa beleza. Veja só um simples verso de João 14, versículo 16, versículo 6. Quão poderoso é! Mas Deus precisa de você, meu querido professor. Deus precisa de você, meu querido aluno. Que você se apegue à justiça, o dom imerecido de Deus. Seja uma testemunha vida. Eu tenho certeza que você que nos acompanhou até este momento, Deus o capacitou, Deus o abençoou neste momento deste conhecimento. Essa escama realmente caiu dos seus olhos, porque em nome de Jesus eu creio nisso. E lembre-se, o Senhor é Deus. Isaías 43, versículo 10 a 12. O Senhor é Deus. Não há outro Deus além dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que amanhã nós estaremos então estudando a parte de domingo. Acompanhe comigo, se inscreva no canal, dê um joinha, né? Louve o Senhor, divulgue esse canal, possa ser um mensageiro de esperança para todos aqueles que não conhecem. Até a próxima lição. Fique comigo.